Olá pessoal, bom dia para vocês. Eu sou professor de filosofia Rafael Sacramento e estarei aqui apresentando para vocês uma aula de introdução à natureza e à cultura. Essa aula está dentro do departamento de sociologia, mas eu vou entrar com a parte filosófica que eu acho que complementa essa temática. Lembrando que eu, a Júlia e o Bento estamos articulando aí os conteúdos relacionados à sociologia no cursinho, pelo menos na questão aí de montar aí algumas videoaulas. Então, a gente fez uma primeira aula, introdução ali à sociologia, que vocês tiveram já acesso, e agora a gente vai ter uma aula de continuidade a essa temática, que é justamente essa introdução à natureza e à cultura. Então, primeiro, essa aula filosófica, e segundo, a aula mais sociológica sobre essa questão. Inclusive, a Júlia, o Bento e eu vamos estar presentes nessa outra aula, trazendo aí teóricos, somente trabalhando a questão da diversidade cultural, trazendo conceitos de Lévi-Strauss, por exemplo. Eu aqui hoje vou me deparar com alguns conceitos, desde filósofos como Aristóteles, Platão, também passar por outros pensadores aí nessas conceituações, trazer um pouco uma atualização dessas concepções, baseado aí na antropologia, baseado também na neurociência. Enfim, vamos utilizar aí alguns conhecimentos, alguns conceitos que ajudem vocês a pensar essa temática da natureza e da cultura. Tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui um slide. Deixa eu ver aqui se apareceu direitinho. Em cima desse slide a gente vai estar refletindo essa temática da natureza e da cultura, tá? Então, primeiro ponto, né, é justamente, não sei se vocês já ouviram falar sobre Amala e Kamala, essas meninas lobas, chamadas assim, encontradas ali na Índia, no ano de 1920, e essas meninas, em algum momento, elas foram separadas dos seus pais e foram criadas com lobos. E o interessante é ver que elas desenvolveram aí esse comportamento animal, ou seja, podem ver aí que mesmo em ambientes urbanos, essas meninas tinham comportamentos selvagens e comparativamente ao comportamento dos lobos. Como a gente pode ver ali, o ser humano, homem e mulher, eles são, Aristóteles já define como sendo um animal bípede, né, que anda com duas pernas, mas a gente percebe ali que a menina, mesmo tendo as pernas bem maiores do que os braços, o que já daria justamente um intuito de que ela poderia andar só com as pernas, mas ela anda de forma quadrúpede, né? Com 4 pernas, vamos chamar assim. Em lugares da natureza, ela se comporta também como lobo, ou com uma habilidade aí que talvez não seja nem necessariamente do lobo, mas seja uma atividade aí mais animal, talvez aí de um chimpanzé, de andar nas árvores, de subir em árvores. Então, aqui fica uma pergunta no final: quais as diferenças entre o homem e o animal? O interessante é que
aqui entra um questionamento que o que nos faz ser de fato humanos é a nossa condição biológica, nosso DNA, nossa capacidade cerebral, ou é o meio que a gente vive? Porque essas meninas, do ponto de vista biológico, eram humanas, mas vivendo no meio mais selvagem, mais animal, sem ali elementos da cultura, elas desenvolveram apenas comportamentos similares aos animais. Então não dá para saber, um grande desafio até que ponto elas duas, ou uma delas, superaria essa condição animal sem o contato com outros humanos que já desenvolveram determinadas habilidades e competências que na selva não foram possíveis de serem implementadas, de serem desenvolvidas. Então, fica um pouco essa dicotomia, né? Esse paradoxo, para vocês pensarem aí. Ser humano versus animal. Os animais são capacitados para enfrentar certas dificuldades, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a águia, ela tem asas longas e ela voa também numa altitude elevada, e provavelmente ali, para ela conseguir atingir uma determinada altitude e ver ali a sua possível presa, ela precisa ter asas que garantam para ela essa possibilidade ali de surfar, interagindo com os ventos nessa altitude, ter equilíbrio. Então ela tem ali, ela foi até certo ponto munida pelo próprio desenvolvimento biológico a adquirir características que a possibilitassem justamente para a sua sobrevivência esses elementos aí, como o voo. Assim como os ursos aqui desenvolvem couro peludo, né, ficando ali em ambientes polares, né, mais frios, ele precisa desenvolver esse couro peludo justamente para conseguir sobreviver em ambientes extremamente frios com a temperatura baixa. A mesma coisa é a tartaruga, para não ser abocanhada ali, provavelmente no meio do seu corpo. Talvez as gerações passadas da tartaruga, ela não tinha esse casco e o predador ele abocanhava ela naquela região ali do meio. E provavelmente por isso, talvez, desenvolveu-se esse casco protegendo essa região para possíveis ataques predadores, elas conseguissem se proteger com o seu casco naquela região. Assim como também a rapidez, que é desenvolvida aí por alguns animais, para também, de repente, fugir de ataques predadores. Então, cada um vai desenvolvendo de acordo ali as dificuldades oferecidas pelo meio. A gente tem uma implementação na própria biologia, na própria estrutura fisiológica desses animais, para eles conseguirem lidar com esses desafios. Agora, vamos entender bem essa fala anterior para vocês entenderem aqui o ser humano, né? O homem, o que significa que o homem é um ser cultural? Então, pelo controle do fogo e a habilidade de fazer roupas, casas, o homem pode viver desde os povos da terra até o Equador. Então, ao invés do homem necessariamente modificar a sua estrutura fisiológica, criar pelos, embora o homem ele já teve pelos maiores do que nós temos hoje, mas não igual um urso polar, por exemplo.
Então, o que a gente entende é que o homem, mais do que desenvolver elementos na sua própria fisiologia, ele vai descobrir formas de alterar o meio, desenvolver técnicas e interagir com esse processo para sobreviver, diferente dos animais que mudam de alguma forma a sua estrutura fisiológica. Então, ali a gente vê ali, por exemplo, o domínio, o surgimento ali, a descoberta do fogo. Até que ponto foi o ato acidental, provavelmente foi um ato acidental, que o homem acumulou essa experiência, aquilo virou uma experiência e ele foi reproduzindo. Mas ali, a partir do fogo, ele começou a desenvolver várias competências, como, por exemplo, ao cozir alimentos, ele percebe que os seres que comem, os seus semelhantes que comem alimentos cozidos, sobrevivem mais do que aqueles que comem cru, porque o processo de cozir mata algumas bactérias, alguns micro-organismos, permitindo a vida, né, proliferar. Também é proteger-se do frio, mesmo ali com roupas, como a gente está vendo ali, aquelas roupas de peles, às vezes não é suficiente, então eu preciso muitas vezes, em determinadas situações frias, também do auxílio do fogo. Então o homem, né, está expresso ali, que ele criou roupas, desenvolveu ali roupas que protegem do frio, então aquela touca ali cheia de pelos que ajuda ali a se proteger em regiões bem frias. E a casa também, se cria ali a lareira, desenvolve ali a lenha para colocar, para aquecer. Só o fato de ter paredes, de ter ali um telhado, um teto, também protege muito contra as baixas temperaturas. Então aí está mostrando bem que a intervenção do homem, ela é no meio e não no seu corpo. Isso é um elemento da cultura muito interessante. Olha só que interessante, para ampliar um pouco essa visão. O ser humano, ele, ao invés de desenvolver uma velocidade fisiológica até um certo limite, os ossos se fortalecem, os músculos também se enrijecem, se fortificam, mas não a ponto, né, de comparado a um trem-bala. Então, o homem, por mais que ele pudesse desenvolver-se biologicamente, ele nunca teria uma velocidade semelhante a um trem-bala. Ele nunca conseguiria desenvolver asas a ponto de ter um voo como um míssil ou um avião que amplia esse deslocamento com um maior número de pessoas, em menor espaço de tempo. Cria ali um telescópio que amplia a sua visão, e mesmo armas para caçar. Então ele cria instrumentos que amplia as suas capacidades, tanto os seus sentidos, como aí o da visão, a gente pode perceber, como o da locomoção pela velocidade. Então, os sentidos humanos acabam sendo ampliados, ou você cria instrumentos que potencializam esses sentidos para você interagir com o meio. Então, de modo geral, os animais, eles ficam refém do meio, e de certa forma surgem algumas mutações, enquanto o homem, a mulher, o ser humano, eles conseguem desenvolver determinados instrumentos, adaptando, transformando o seu meio. O homem, caso aqui é a humanidade, né? A compensação do homem por seus pobres dotes corporais. Um dos elementos que se pensa que o homem, já que ele não teve tantos elementos fisiológicos evoluídos comparados com os animais, no entanto, ele desenvolveu o quê? Um cérebro
Cérebro grande, complexo, que permite desenvolver sua cultura. Então a gente pode ver que o cérebro humano ele vai desenvolvendo várias camadas, vários lobos, pode pensar dessa forma também, mostrando que o ser humano, enquanto ele foi desenvolvendo mais de forma cerebral, ele desenvolveu habilidades, tanto do ponto de vista emocional, sensitivo, a partir do seu sistema límbico, como também da parte racional, da parte intelectual, como aí o seu lobo frontal e pré-frontal. Então ele desenvolveu aí aspectos importantes da sua capacidade intelectiva, pela sua massa encefálica, que foi aumentando pelos estágios aí da evolução, o que permitiu esse homem, essa mulher, ter uma vantagem do ponto de vista intelectual perante os outros seres e fazer uma intervenção no meio, não apenas no seu corpo. Tá? Naturezas e instintos. A ação instintiva é regida por leis biológicas hereditárias. Então aqui tem um elemento muito importante mostrando que o que seria essa ação instintiva? É justamente essas leis biológicas que dotam as espécies e que são recebidas como herança genética. Então, isso é a forma de transmissão desses processos. Elas são idênticas na espécie e invariável de indivíduo para indivíduo. Né? Então, é importante a gente pensar aqui nessa noção. Se você pegar, por exemplo, a aranha, você vai ter vários tipos, espécies de aranha, que vão fazer até teias diferentes. Mas elas, enquanto espécies, tecerão teias diferentes. Mas naquela mesma espécie, vai nascer uma, duas, três, vai nascer várias gerações de aranhas naquela espécie, e a variação é praticamente mínima. Ela continua reproduzindo o mesmo aspecto, a mesma construção de teias, assim como as abelhas, a construção das suas colmeias. Então, não existe ali mudança, alteração, mas cada indivíduo desse grupo, ele mantém ali a reprodução daquilo que os seus anteriores fizeram. Isso são aspectos da natureza dos instintos, e o homem é um misto dos dois. A gente vai ver no homem o que é instintivo, mas o que é também cultural. O homem, natureza e instinto aqui, ele está como sinônimos, vamos colocar assim. Os animais, eles têm essa prerrogativa da natureza, dos instintos como elemento primordial, enquanto o homem vai ter a sua capacidade intelectual, cultural, racional, sensitiva, emocional, como sendo imperativo. Atos instintivos. O que a gente pode chamar e considerar de atos instintivos? São atos que não têm história, não se renovam, são os mesmos sempre. Então, de certa forma que eu falei da abelha, da aranha, são atos instintivos. Eles não têm história, porque a história dá justamente uma ideia de que ao você fazer registros, você permite que as gerações futuras partam daquele registro, que é uma informação, um conhecimento para novos conhecimentos. Os instintos, eles não se renovam, então eles não têm história, eles continuam iguais, idênticos a si mesmos, durante todo o caminhar aí, das futuras gerações. Não tem alteração. Só na evolução das espécies ou mutações genéticas que há algum tipo de alteração
Essas mutações genéticas ou evoluções que acontecem não é também por uma escolha desses indivíduos, dessas populações animais, mais animalescas. É mais uma questão da necessidade do meio, que força muitas vezes esses indivíduos ao processo de adaptação, de interação com o meio, para continuar vivo. E aí acontecem algumas mutações ou evolução nesse sentido. Os instintos, os atos instintivos, né, são cegos, ignoram a finalidade. Então é interessante a gente entender que a aranha, por melhor arquiteta que ela seja, como Karl Marx vai dizer que a teia que uma aranha tece, você pode pegar o melhor de todos os arquitetos, ele não consegue fazer uma teia semelhante àquela que a aranha tece, assim como a pior aranha tece uma teia melhor do que o melhor arquiteto. Então, só que é uma atitude totalmente impensável da aranha, não é idealizada, não existe uma finalidade nesse processo. Ela apenas faz porque isso é uma lei instintiva do seu ser. Então, por isso que o homem, desse ponto de vista, supera a capacidade ali dos animais. Ali, como está mostrando ali a fita do DNA, como sendo um elemento. O ato humano voluntário. Aqui a gente vai começar a entrar em questões que eu já comecei a introduzir, mas vamos aperfeiçoar mais, aprofundar mais, porque o ser humano ele é diferente. Ele pode ser considerado superior aos animais. Então, o homem ele tem o ato voluntário. O que significa o ato voluntário? Ele é consciente da finalidade. O que significa dizer que o ato é consciente da finalidade? Existe antes como pensamento, a execução resulta da escolha de meios necessários para atingir os fins propostos. É interessante, então, que você, o homem e a mulher, o ser humano, ele vai ter ali a consciência da onde ele quer chegar. A gente chama isso de teleologia. Ele tem um telos, um objetivo final que ele quer chegar. Isso já está pensado dentro da cabeça do homem e da mulher. E aí eles vão depois pensando como planejar uma ação, então vão criando um plano de ação. E isso é uma escolha, não é uma coisa instintiva, é uma escolha que vai muito além apenas da sobrevivência. E aí vai se buscar os meios necessários para executar esse plano e atingir essa finalidade. E se ela der errado, por algum motivo o objetivo final não for atingido, ele pode reformular, modificar, replanejar, reestruturar as suas estratégias para chegar à sua finalidade. Então, isso é algo que os animais não têm. Esse ato voluntário. Eles têm atos involuntários de reflexo, pela busca da sobrevivência, atos de instinto, e não atos voluntários que envolvem consciência, escolha, planejamento, estruturação. A gente está vendo ali um aperto de mão, normalmente a mão do homem apertando o menino, pode ser de um homem apertando a mão de uma mulher, não importa, mas só para dizer que esse é um ato voluntário. É tão simples o sorriso ou mesmo o cumprimento, mas os animais não têm isso. Eles não têm a finalidade de se cumprimentar com a regra de etiqueta. Parece uma coisa tão simples, mas é muito complexa. Um aperto de mão ou um sorriso. Existem animais que parecem mais livres na dependência de instintos ou reflexos. Eles apresentam comportamentos mais
maleáveis e imprevisíveis, né? Então, o que a gente tem que entender aqui, provavelmente esses animais que está sendo mostrado aí na foto, como o gato fazendo carinho no rato, o cachorro no gato, e o husky siberiano demonstrando ali uma posição de oração do monge, esse monge tibetano, budista, não importa. A questão é que, provavelmente, ligado à questão da domesticação dos animais, eles acabam tendo comportamentos semelhantes aos seres humanos, mas não de forma intencional, não de forma planejada, consciente. Então, aquele cachorrinho ali, o husky não sabe que ele não está rezando, ele não está se conectando com uma ideia de ser superior ou com a natureza, vamos colocar assim, com essa inteligência natural, cosmológica, ele não está se conectando. Ele pode até se conectar de outras formas, mas por esse gesto, isso é algo que ele está copiando sem ter consciência, atribuir sentido, significado a essa postura. Tá? Assim como a gente pode ver também o que está acontecendo ali com o gesto de carinho por parte tanto do gato em relação ao rato, como também do cachorro em relação ao gato. Né? A gente não pode pensar e imaginar que isso seja um ato totalmente intencional. Isso, talvez a nossa visão coloque esse significado, mas na prática são atos totalmente involuntários desses seres. Mas eles foram além dos instintos e reflexos. Não dá para negar que isso não tem nada a ver com o ato instintivo, como comer, dormir, reproduzir, defecar. Não é o ato instintivo e não são reflexos, que são aqueles atos como, por exemplo, fugir quando se tem uma ameaça iminente. É reflexo. Os animais fogem muitas vezes sem pensar, porque aquilo já foi um ato cumulativo das gerações passadas para garantir a sobrevivência. Então, uma resposta rápida para resolver um problema imediato que não dá para pensar, mesmo que sabendo que os animais não pensam. Né? Só não dizer que é uma resposta rápida, porque esse processo também acontece no ser humano. Então, como o ser humano ele pensa, essas respostas reflexivas, esses reflexos, eles são atos involuntários, automáticos, que eles acontecem antes da reflexão. Porque talvez ali pensar, reflexão que eu falo agora racional, pensar seria o ponto suficiente para você perder a sua sobrevivência. Tudo isso que eu estou comentando, eu adquiri lendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É um livro muito bom, vale a pena ler, tem PDF, dá para baixar, no público, um livro espetacular. Fala muito dessas questões da evolução da neurociência dos seres vivos e principalmente dos humanos. Então, vamos falar um pouco aí sobre inteligência concreta. A gente pode ter aí dentro do reino animal, a gente tem aí, por exemplo, os gorilas, chimpanzés, eles encontram um nível de inteligência interessante, mas não se compara ao ser humano. Mas vamos ver até que ponto esses níveis acontecem. Então, nos animais, ou melhor, pode ser nos animais, você tem uma resposta inteligente, não instintiva e variável. Nesse caso aqui, o ser humano, realmente. No ser humano, você tem uma resposta inteligente, não instintiva e variável. Então, o ser humano, que é um ato voluntário, consciente,
ele consegue ter essas características. Resposta inteligente ali para resolver um problema prático, superar uma dificuldade, não instintiva, ele consegue raciocinar, ele consegue elaborar, não apenas ter um reflexo instintivo, e variável, ele consegue mudar e dar respostas diferentes para problemas, inclusive, semelhantes. Já o animal, ele vai ser aí respostas minimamente inteligente, instintiva e não variável, invariável. Então, o animal não inventa, aperfeiçoa ou conserva o instrumento para o uso posterior. O gesto não tem sequência, não adquire o significado de experiência. Então, vou explicar tudo isso a partir de um experimento que já fizeram com o chimpanzé, que coloca-se ele numa jaula e coloca um cacho de banana num lugar alto. E aí esse chimpanzé, ele está com fome. Chega uma hora, na verdade, ele vai ficar com fome, vai querer pegar o cacho de banana. E aí ele vai tentar pular, sem a ajuda dos caixotes ali, e não vai conseguir. Aí, em um determinado momento, ele pega o caixote, leva ali próximo do local onde está a banana, sobe em cima, não consegue. Pula no caixote, deixa ele mais alto, tenta alcançar a banana, também não consegue. Até que chega o momento que ele vai pegar o outro caixote, colocar em cima, e esse caixote, que já estava ali, vai subir os dois e aí consegue alcançar a banana. Então, isso foi um ato de inteligência. Não dá para negar. Só que essa inteligência, esse nível de inteligência que ele desenvolveu, depois, quando você volta do zero à mesma experiência, que o mesmo macaco que deu aquela resposta anterior, ele acaba não dando essa resposta de novo. Ele acaba demorando, às vezes até mais, para chegar nesse raciocínio. Então, mostra que o quê? Não tem experiência. Não se tem uma memória baseada na questão do acerto e erro, que acumule aquela informação nova que ele adquiriu para ligar isso, para facilitar novos processos de interação para resolver problemas futuros. Enquanto o ser humano, ele vai ter esse acúmulo de informação, essa memória, essa experiência que vai lhe garantir esse aprendizado e essa superação. Olha só que interessante, esse conceito de experiência, quem desenvolveu foi Aristóteles, na sua física. Foi ele que desenvolveu o seu livro De Anima também, ele explica esses processos de experiência. Então, só para colocar aí para vocês essa diferença do animal para o ser humano. Pensando que o chimpanzé seria o animal mais próximo do humano do ponto de vista da inteligência, por isso que até as características físicas também são similares, mas ele chega até um certo ponto e estaciona. Depois ele regride. Enquanto o ser humano, ele vai progredindo sempre além daquele nível anterior ali que ele chegou. Essa que seria um pouco a diferença de ambos. Outro ponto aqui importante para a gente avançar aqui na nossa pesquisa é que o animal não trabalha. O animal não trabalha. O animal não produz sua existência, apenas conserva através de seus instintos, atos que visam sua defesa e a procura de alimentos. Então, aqui, essa definição está muito próxima, com certeza, do pensamento marxista. Essa ideia de que o trabalho, essa definição de que o trabalho está associado à produção da sua própria existência. Lembrando que produzir a existência significa não ser apenas efeito daqueles processos, vamos colocar assim, naturais, inclusive muitas vezes desenvolvendo modificações na sua estrutura biológica, mas justamente no processo de intervir no meio.
transformar o meio, adaptar o meio às suas necessidades. Então, essa é o grande ponto, o grande elemento que a gente vai aprofundar um pouco mais depois, quando a gente entrar no marxismo, do que é a definição de trabalho. Então, quando a gente pega aqui, tanto a formiga carregando a folha para alimentar a rainha, que vai estar reproduzindo outras formigas, assim como o pássaro, quando ele pega ali a comidinha para levar para o ninho, para as suas crias, isso não é trabalho. Isso é um esforço fisiológico, sim, pela sobrevivência, sim, mas o trabalho vai além. Além de modificar o meio, o trabalho ele significa você ampliar as suas capacidades. Significa você criar coisas que vão para além da sua sobrevivência e respostas instintivas de proteção, de segurança, vão além desses processos. Então, o homem ele cria, por exemplo, com a música, o teatro, com a dança. Isso não está associado à sobrevivência. Isso são elementos que potencializam o desenvolvimento humano para setores para além da sobrevivência. Então, nesse sentido que o conceito de trabalho de Karl Marx amplia a nossa compreensão do que é humano e do que é do reino animal. É bem interessante, você deu uma colher de chá, eu vou aprofundar um pouco mais disso quando a gente for trabalhar marxismo, pensamento de Karl Marx. Legado animal, então, qual seria? Né? A vida animal é uma repetição do padrão básico vivido pela sua espécie. O animal, ele não modifica, não intervém, não constrói a sua própria existência, apenas repete aquilo que ele herdou como herança dos seus antepassados. O legado humano. Os atos humanos fazem parte de um legado social. Resulta de muitas gerações e é transmitido através da linguagem. Então, o ser humano, ele vai ter aí essa ideia de atos humanos, o legado social, é justamente informações que são registradas, acúmulos de informações que, ligadas às gerações futuras, elas partem desse acúmulo, desse aprendizado, para aprendizados maiores, para conhecimentos maiores, para técnicas mais aperfeiçoadas. Isso é transmitido. E um dos pontos fundamentais para esse processo é a linguagem. Pensando aqui que a linguagem ela vai muito além do que a língua, como meio ali de comunicação de determinados grupos. A linguagem está associada a toda forma de comunicação. Então, a arte, as artes rupestres, por exemplo, se você pegar a escrita, a oralidade, a memória, inclusive a memória genética tem a ver com a linguagem. O legado humano dentro daquilo que ele, de geração em geração, ele foi construindo, até mesmo como quando você tem ali as escavações para descobrir gerações anteriores, coisas que a antropologia, por exemplo, faz, e você consegue descobrir vivências anteriores a partir de escombros, aquilo que você encontra na arqueologia, encontra nos escombros, mostram justamente esse acúmulo de informação que é transmitido e é registrado, e tudo isso está ligado à linguagem. A linguagem não é só comunicação verbal. O ser humano ele desenvolve essa linguagem de uma forma mais ampla, mais aperfeiçoada. Claro, o nível da fala e da escrita, você atribui o significado, o nível ali da semiótica, você ter símbolos e ícones, aprofunda muito mais esse processo de intelecção
de conhecimento, de significação no mundo. O ser humano é capaz de romper com parte do passado, questionar o presente e criar o futuro. Isso é a capacidade linguística, da linguagem, da comunicação. Então, o ser humano não é apenas refém do passado, ele pode romper a partir de questionamentos do presente, entender que aquele passado, aquele comportamento do passado não serve mais, não deve ser reproduzido, ou mesmo que sirva, né? A gente tem que entender que a história ela pode ser evolutiva e pode ser também involutiva. Mas o ser humano ele tem essa liberdade, tanto do lado positivo como do lado negativo, de romper com o passado. A partir do questionamento do presente. E ele pode potencializar o futuro, criar futuros inimagináveis, utópicos e distópicos, né? Tanto para o bem como para o mal. Mas ele pode sim interferir no curso natural, vamos colocar assim, do que seria as coisas. O ser humano não nasce pronto, né, pelas mãos da natureza. Aqui a gente vê uma imagem muito bacana, essa mão da natureza, essa imagem aqui à esquerda, como se fosse produzindo ali a vegetação e também, de certa forma, os animais até chegar na vida humana, os minerais, vegetais e os animais. A gente pode pensar aqui também que o ser humano não nasce pronto para uma criação divina, o criacionismo cego, que entende que Deus criou os animais, as espécies, as plantas, tudo pronto, e é até contradizente com a própria escritura bíblica, pensando no livro sagrado dos judeus, islâmicos e cristãos. O Corão também bebe um pouco das tradições judaico-cristã do Antigo Testamento, principalmente. É só para dizer que o ser humano está descartando um pouco aqui, dentro da ideia científica, essa ideia cega criacionista. O ser humano, como a gente percebeu ali, em todas as etapas da existência, da evolução, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthals e Homo sapiens sapiens. A gente vai ver que esse humano não nasceu pronto, ele sofreu um processo de modificação, o último da escala ali evolutiva foi alguém que sofreu processos. O ser humano, homem e mulher. Ali deveria ter uma mulher, né? Você vê que como que a nossa representação ela é majoritariamente patriarcal. Mas de qualquer forma, só para dizer que qual a modificação dos níveis ali da escala evolutiva? É o crescimento da sua caixa craniana, porque a sua massa encefálica estava crescendo, estava evoluindo. Lembra que eu falei para você dos lóbulos, que o cérebro vai criando camadas, diferente dos outros animais que às vezes desenvolvem fisiologicamente outras partes do corpo. O ser humano desenvolveu a sua caixa craniana, o seu cérebro. E aí, nesse sentido, essa massa encefálica, esses lóbulos, somente o frontal e o pré-frontal, que trouxeram ganhos de intelecção, de raciocínio, de sinapses, que permitiu o homem acumular, desenvolver-se do ponto de vista intelectual e sentimental, da sua percepção, dos seus raciocínios, e assim por diante. O Homo sapiens sapiens sendo o que nós temos hoje na escala evolutiva. Cultura, né? Então vamos entender aí um pouco melhor. Está acabando a aula, tá? Isso aqui é cansativo. O que é cultura? Então a palavra está usada em diferentes significados. Alguns vão falar que é um conjunto de modos, né, de vida criados e transmitidos de geração para outra. Então, lembrando que tanto hábitos, modos, como culinária, uma forma de se vestir, forma de falar, música, parte artística, total, aí, quadros, pintura,
a arte da escrita. Tudo isso são linguagens e tudo isso é trabalho para Karl Marx. O trabalho não é aquilo que acontece em você e apenas buscar a sua subsistência. Toda intervenção da natureza no meio em si mesmo é trabalho. É uma definição vazia. O homem ser cultural e biológico. Então, o homem ele desenvolve a cultura, mas não deixa de ser biológico. Não suprime as suas funções biológicas. O homem continua tendo que reproduzir, sentindo fome, sentindo sede, frio, continua tendo um instinto sexual, isso não é suprimido, o instinto do sono, a necessidade de dormir para recuperar suas energias, enfim. Então, esses instintos do homem continuam, de certa forma, invariável, mas ele vai além e desenvolve cultura. A gente está vendo o ciclo ali do homem com a perna lascada. A gente sabe ali do dedão também, quando o dedão do homem, da mulher, desenvolveu-se, ele permitiu segurar as coisas que os animais não têm isso. Os animais, esses são os chimpanzés que conseguem segurar ali, a grande maioria dos outros não consegue segurar nada. Então, esse dedo foi um elemento importante no dedão para segurar as coisas, essa atividade. No homem não ocorre então ocorre uma síntese de o que existe no homem, na humanidade. Características hereditárias e adquiridas. Então, o homem e a mulher têm características que são adquiridas de forma hereditárias, mas também aspectos individuais e sociais. Então, eles também desenvolvem aspectos individuais a partir também da herança social, mas eles também recebem elementos sociais. Aquelas informações culturais que a gente vai recebendo, quando a gente nasce, já está pronto, a gente vai assimilando essas questões, só que também a gente desenvolve aspectos individuais em cima dessa obra social que nos influencia. Elementos de estados de natureza e de estados de cultura. Então a gente tem os elementos ali que a gente pode colocar de estados de natureza, como sendo a parte biológica, a parte hereditária, a parte instintiva e também a parte de cultura, a parte social, a parte intelectiva, a parte de informação, artística e assim por diante. O ser humano ele é criatura e criador. Criatura e criador. O ser humano é ao mesmo tempo produto e transformador da natureza e cultura. O ser humano ele é fruto da natureza, criatura, mas ao mesmo tempo ele modifica, ele interfere, ele reestrutura parte dessa natureza, criador. E a cultura é o ponto-chave desse processo de construção, de intervenção. O homem é capaz de criar de modo extraordinário e de destruir de maneira devastadora. Então mostra aqui a cidade aqui, está claro essa questão de luzes, de carros de última geração, outdoors, tudo luminoso, tudo incrível, essa urbanização que o homem faz, mas ao mesmo tempo, com essa capacidade criativa elevadíssima, ele também constrói tanques de guerra, mísseis, aviões de guerra, armas nucleares, bombas nucleares, armas químicas, mísseis teleguiados, drones de destruição. Então, ele tem no mesmo ser humano essa contradição, capacidades infinitas de produção tecnológica em níveis avançadíssimos, complexíssimos, mas ao mesmo tempo essa possibilidade destrutiva tão grande quanto a construtiva, por meio da guerra, por meio da ganância, por meio de armas de letalidade, de destruição em massa. Então você vê como que o ser humano ele é contraditório no cenário da existência.
de acumular saber imenso, no entanto, permanece angustiado por dúvidas profundas. A gente lembra que a ciência, quando ela surge como sendo a panaceia, a cura de todos os males, doenças e perigos da humanidade. A ciência, ela vende essa ideia, essa imagem, mas ela não resolveu todos esses problemas, embora ajudou muito. Então, com tudo isso que nós temos de informação, de bens e serviços, de urbanização, de tecnologia, ao mesmo tempo, a gente tem problemas profundíssimos. Passa por estados de melancolia, de angústia. A gente não encontra elementos no mundo que satisfaçam as nossas buscas, os nossos medos, todos os nossos anseios. Então, olha só a contradição, mano. Isso é ser humano. Talvez os animais não tenham nem chegar perto dos aparatos tecnológicos, científicos que nós chegamos, mas a gente pode até dizer, entre aspas, que o conceito de felicidade é um conceito muito complexo, mas poderíamos dizer, concluir que eles são mais felizes do que a gente. À medida que você complexifica a racionalidade, a sua capacidade intuitiva, assim também você sofre mais, porque você tem a amplitude, a dimensão dos medos como das alegrias. Se amplia as alegrias, você amplia concomitante os medos também. Isso são aspectos que a psicanálise ela ajuda a gente a pensar nesses dois fossos e abismos humanos que a nossa capacidade evolutiva nos permite. Ela nos dá segurança ao mesmo tempo e instabilidade, em muito sentido. Dentro da biosfera, o homem construiu a antroposfera. Aqui dá para lembrar de Teilhard de Chardin, ou até mesmo do Darwin. Mas Teilhard de Chardin, aí, também um padre evolucionista, que vai ser um dos autores que vão pensar nessa antroposfera. Essa esfera antrópica, humana, do homem, da mulher, da vida, essa modificação, esse processo urbanístico, não só um elemento, né, da biosfera, que é a esfera maior da vida, mas, no entanto, dentro dela, o antropos se desenvolve e também faz aí, dentro da cidade, dentro do urbano, a sua imagem e semelhança. Como a gente está vendo aí na imagem, a construção de casas, prédios, ruas, avenidas, transmissão de energia elétrica, americanada, todas as questões aí que a gente tem. Então a gente tem aqui um pouco a separação entre natureza, animais e cultura, ser humano, leves estudos, ele vai trazer um pouco essa ideia de que a cultura é a linguagem, e a linguagem permite intercâmbio de experiências e aquisições culturais, coisas que a gente já comentou um pouco sobre essa transmissão de acúmulos de informação de uma geração para outra, que vai permitindo aí toda a evolução humana, mas também a diversidade cultural, que permite também que a partir da diversidade a gente tenha tensões e evoluções. A globalização ela pode servir do ponto de vista positivo para que as interações culturais, né, Lévi-Strauss vai colocar isso, leve não a homogeneização das culturas, mas a provocação e a, de certa forma, desembocar ali um determinado processo de evolução dessas culturas. Não com a ideia colonialista de suprimir uma cultura, de apagar uma cultura, mas de você ter ali intercâmbios. Então, levando ali um pouco aos processos de aculturação, assimilação, inculturação, essa troca positiva que leva as culturas a aprender também com as outras. Então, esse deveria ser o maior sentido da globalização. Não isso que a gente vê pautado no comércio, no poder, na supressão de algumas culturas a partir de uma ideia de cultura hegemônica. E Karl Marx vai trabalhar a ideia aqui, a partir do trabalho, de produção de meios de vida, e todas as outras formas de manifestação humanas acontecem. Então,
o trabalho na Karl Marx é a base. A intervenção do homem na natureza é a base para que haja todos os outros processos de alteração, de modificação e de evolução humana. O conceito de Karl Marx aí é muito interessante entender aí essas lógicas. No livro Capital, Karl Marx trabalha um pouco isso, a ideologia alemã também. É um livro importantíssimo que desenvolve essas teses dentro desse conceito brumário também. É um outro texto muito importantíssimo para a gente entender essas colocações aqui dentro dessa linguagem. Então é isso, né? Eu finalizo essa minha aula com essa diversidade cultural. O ser humano, mesmo sendo homem e mulher a mesma espécie, se você pegar o branco asiático e o negro africano, a sua diferença, aliás, fisiológica, genética, é menos de 1%. Mas eles produzem culturas diferentes. Esse boom, essa pluralidade de culturas, de possibilidades, de técnicas, de aprendizagens, de arte, é algo incrível, que é a mesma espécie humana que produz essas diferenças, enquanto os animais da mesma espécie apenas reproduzem a mesma regra, a mesma ideia, o mesmo comportamento. Então, essa seria aí a riqueza humana comparada aí com os animais. Então, essa imagem aí, para a gente ficar como regra, finalizando então a nossa aula, nosso estudo. Espero que vocês gostem, tenham entendido essa estruturação filosófica, essa temática. E a gente, até a próxima aula, lembrando que na apostila também é importante vocês fazerem os exercícios para treinar toda essa aprendizagem. Não vai ter um exercício voltado nessas questões que eu trabalhei com vocês hoje, mas vai ter um exercício mais na área daquilo que a Júlia brilhantemente explicou sobre essa questão da natureza e da cultura. Tá bom? Então, até mais, obrigado pela paciência. Não precisa assistir esse vídeo, né? Eu devo ter falado isso no início, mas de qualquer forma, de uma vez, assiste no seu tempo, por partes, só marcar onde você parou. O YouTube tem essa facilidade de você voltar no ponto onde você parou. Então é isso, pessoal. Bons estudos.